Olá, comunidade Júlio César. Eu me chamo Marcelisa, eu sou professora de História no Ensino Fundamental 2 para as oitavas séries, mais especificamente a turma 81 e a turma 82. No ensino médio, eu leciono Sociologia para o primeiro, segundo e o terceiro ano no turno da manhã. E para o curso normal, eu trabalho com as disciplinas de Filosofia e Sociologia da Educação, também de manhã e às vezes à tarde, conforme eles se distribuem. Esse vídeo não é uma videoaula, né? Ele é um vídeo informativo que eu senti a necessidade de fazer e aproveitar esse canal que a escola abriu, um canal de comunicação, de aproximação, né? Uma via para a gente se aproximar nesse período de atividades à distância por conta do isolamento social. Eu vou fazer um vídeo longo, né? Porque eu preciso dar informes para todos os alunos que eu estou trabalhando e principalmente aqueles a quem eu estou elaborando, para quem eu estou elaborando as atividades à distância. Então, eu resolvi distribuir esse vídeo em 3 blocos. Eu vou falar primeiro com as turminhas da oitava série, né? Depois eu passo para o primeiro e terceiro ano do ensino médio, falo um pouquinho com o segundo, mas na verdade a gente se distribui, eu e o professor, a gente divide, né, as atividades de sociologia, eu e o professor Eloenes, então eu fico mais com as disciplinas de primeiro e terceiro e ele com de segundo ano. Mas eu falo um pouquinho também com o pessoal do segundo. E depois, no último bloco do vídeo, eu falo só com o pessoal do curso normal, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque vai ser longo e aí vocês podem ir assistindo de acordo com o interesse de vocês, né, sobre esses informes. Ele é um vídeo bem, eu acho que não é só uma questão de trazer algumas informações, mas também eu fiz eu recapitulei, né, as atividades que a gente já viu até aqui. Então, a gente já está entrando aí num segundo mês, né? Nós tivemos 5 semanas consecutivas de atividade, paramos, fizemos uma pausa pedagógica agora nessa semana, para que vocês pudessem se organizar e vamos retomar na semana que vem. Então, eu fiz uma recapitulação, né? Recapitulei os blocos, as atividades, nesses dias. Eu acho que isso vai ser útil para vocês se organizarem, né? Às vezes a gente salva uma atividade no computador, não recorda bem onde que tá, então vocês podem aí agora aproveitar o ensejo e fazer uma listinha de tudo aquilo que já foi visto para ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Também é importante para os pais, né? Pais, irmão mais velho, alguém que esteja ajudando vocês nessas atividades, podem então, através desse vídeo, fazer essa reconstituição aí do que a gente viu até aqui. Então, eu já vou dizendo logo de início, né, que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Em todas as atividades que eu elaboro, eu coloco meu e-mail. Só na primeira dessas atividades eu acho que não estava, depois todas as outras têm o meu e-mail. Então, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato e sanar, tá bem? Antes, então, de eu me dirigir especificamente para o pessoal da história, eu queria ler com vocês uma mensagenzinha, aproveitar que é o início do, do vídeo e vocês estão todos aí. Pode chamar mãe aí, se tiver uma mãe por aí, um pai que queira conhecer a professora, né, de vocês. Pode chamar para a gente se conhecer, para vocês assistirem o vídeo junto. Enquanto isso, eu vou ler uma mensagenzinha que eu encontrei no Face, eu compartilhei do Face que uma professora escreveu, é anônimo, né? E eu achei interessante essa mensagem que ela coloca e eu compartilho com esse sentimento dela. Então, eu gostaria de passar para vocês. A mensagem diz assim: caros pais, não se estressem sobre trabalhos escolares. Quando as aulas voltarem, colocaremos seus filhos de volta no caminho.
somos professores e este é o nosso superpoder. O que não conseguimos é consertar traumas sociais e emocionais que atrapalham o aprendizado. Portanto, agora o que precisamos é que compartilhem sua calma, sua força, sua alegria com os seus filhos. Não há crianças avançadas, não há crianças atrasadas. Seus filhos estão exatamente onde deveriam estar. Com amor, todos os professores do planeta Terra. Acaba assim a mensagem, né? Eu não sei se essa mensagem é uma mensagem, né, que todos os professores se identifiquem, né? Eu queria dizer para vocês que essa é uma mensagem com a qual eu, professora Marcelisa, me identifico nesse momento. Eu acho que o importante agora não é a urgência do retorno às atividades da forma como a gente está acostumado, mas a nossa urgência em se cuidar, em se proteger, em estar em casa. Então, acho que essa é a mensagem que fica. Nós vamos conseguir retomar as nossas atividades e trilharmos os caminhos que estávamos acostumados se somente se estivermos vivos. Então, eu acho que esse agora é a mensagem que eu queria passar para vocês. Que vocês se acalmem, né? Que vocês contem conosco, mas que vocês não tenham essa pressa, né? De seguir conforme estavam acostumados. Até porque o espaço escolar é um dos espaços de aprendizagem. Ele não é o único. Ele é um espaço onde os alunos sistematizam, né, o seu conhecimento, onde eles trabalham as informações com a ajuda do professor e transformam essas informações em conhecimento. É um espaço fundamental para a aprendizagem e desenvolvimento humano e social dos estudantes, né? É um espaço primordial, mas não é o único. Então, vamos aproveitar esse período e usufruir de outros espaços. Nós temos outros livros, nós temos filmes, nós temos outras pessoas para entrar em contato, nós podemos levar, né, resgatar uma série de informações para quando voltarmos mais nutridos de outros saberes para compartilhar com os nossos colegas e os nossos professores e então nos desenvolvermos, né, e transformar todas essas informações em conhecimento. Mas nós temos outros espaços de aprendizagem. Então vamos aproveitar séries, vamos aproveitar os livros, vamos ler aquele livro que a gente tinha deixado lá no cantinho, tinha dito, não tenho tempo. Então vamos pegar ele agora, né? E vamos trabalhar. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. A seguir, então, a gente fala especificamente com a turma 81 e 82 dos oitavos anos, tá? Vamos lá, então, com os oitavos anos. Os oitavos anos, o que aconteceu? Como é que estava organizado o trabalho até aqui? Quem estava mais à frente das elaborações das atividades dos oitavos anos era o professor Marcelo. Nós estávamos dividindo, porque como eu tenho muitas outras turmas também, todo o ensino médio mais o normal, o professor Marcelo estava me ajudando e ficando mais à frente das elaborações. Então, ele estava fazendo para todas as 4 turmas, né? E aí, nós não sabíamos que isso ia se estender, né? Nós já estamos entrando no segundo mês. Então, para que ele não fique sobrecarregado, vamos dividir as turmas, né? Eu vou, então, ficar com as minhas turmas, que já são a turma 81 e a turma 82, né? O que aconteceu? Nós não nos conhecemos pessoalmente, porque eu entrei de férias. Eu voltei das férias no dia 16, né? Um grupo de professores voltou no dia 16 das suas férias, quando já estava em andamento as aulas, né? O ano letivo já tinha iniciado e nós entramos depois. Então, a gente entrou dia 16 e no dia 19 nós já estávamos em
distanciamento social, realizando essas atividades à distância. Então, eu não cheguei a conhecer as minhas turminhas 81 e 82. Então, esse foi mais um fator, né, que me fez pedir para o professor Marcelo que ele ficasse, então, mais à frente, porque ele sim já tinha dado poucas aulas, mas já tinha feito alguns encontros com a 83 e 84. O nosso plano, né, de trabalho é o mesmo, né, os conteúdos do 8º ano é o mesmo. O que vai mudar? É a forma só de trabalhar, né? Que cada professor tem uma sistemática, né? Tem uma prática pedagógica um pouquinho diferente, mas os conteúdos são mesmos. Por isso que então ele estava fazendo todos. Então, o que vai mudar? Agora eu fico responsável pela turma 81 e 82, eu vou elaborar essas atividades para essas duas turminhas e ele vai ficar com a 83 e a 84. Nas nossas atividades que forem enviadas para vocês, então vai ter o nosso e-mail ali, né? Já tinha o e-mail dele para quando vocês tivessem dúvidas. Agora, então, na 81 e na 82 vai ter o meu e-mail para quando vocês tiverem dúvidas das minhas atividades, vocês vão mandar e-mail para mim. E o e-mail dele para as turminhas dele. E os pais, eu não sei quem é que está solicitando, né? Chama a mãe aí. Vamos conversar com mãe, com pai, com quem está ajudando vocês. Não fiquem sozinhos nessa, né? Vamos chamar para eles já irem conhecendo. A senhora Márcia, de História, tá? Das oitavas. Então, assim, quem está pedindo as atividades para vocês por e-mail, já coloca lá que quer da turminha 81 e 82. A partir da próxima semana, já especifica, né? Não bota só o 8º ano. Bota a turminha, 81. Ah, eu sou da 82. Tá? Então, a mãe, o pai ou vocês peçam já a atividade de história da turminha de vocês. Fechou? Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou falar para vocês esse apanhado, né? Eu vou recapitular com vocês o que foi pedido, né, até aqui. Foram 5 atividades pedidas, 5 semanas consecutivas, né? Então, a primeira atividade, né, da primeira semana, do dia 19 de março ao dia 3 de 4, foi pedido para vocês fazerem uma pesquisa sobre o iluminismo e sobre a Revolução Americana. Vocês tinham que pesquisar, podia ser na internet, em jornais, em revistas, né? Tá lá especificado onde vocês poderiam pesquisar. Também o professor Marcelo tem o costume de sempre colocar os links, né, dando para vocês uma série de alternativas de pesquisa. É bem legal aqueles links, porque vocês têm ali vários lugares para vocês aprenderem a pesquisar. Então, essas primeiras atividades foi bem interessante de pesquisa. Tá? Então, a primeira atividade, qual era o tema? Iluminismo e Revolução Americana. Vocês tinham ali que escrever, fazer um trabalho com mais ou menos 3 páginas, tá? Essa foi a primeira atividade. A segunda atividade, dia 6 de 4 ao dia 9 de 4, segunda semaninha, pesquisa sobre uma doença que tivesse assolado a humanidade, tá? Então, a gente está falando muito de Covid-19, que está sendo para nós, no nosso tempo agora, uma coisa gravíssima, uma pandemia que está afetando a todos, é mundial, né? Então, aqui a atividade era pesquisar em outros tempos doenças assim tão graves, né? Então, vocês tinham que escolher, o professor Marcelo listou uma série de doenças históricas, assim, que entraram para a história, e vocês tinham que escolher uma só e fazer uma pesquisa, né? Escrever um textinho de 25 a 30 linhas, e vocês tinham que contar ali a origem, os países que foram afetados, as formas de contágio, as formas de tratamento e as consequências. Essa era a segunda atividade. Se quiser pegar aí um papelzinho, uma caneta, quem tiver, a mãe, o pai, né? Quem tiver aí junto com vocês, irem listando. Vai listando aí para ver se tá ok. Fiz essa, tô legal, né? Então, outra coisa que eu queria dizer, nas atividades vinha escritinho como é que era a forma de entregar, tá? Lá sempre estava escrito, entregue em uma folha separada, coloque, identifique o nome da escola, seu nome, turma, direitinho, tá tudo explicadinho lá na atividade de vocês.
Terceira semana, então do dia 13 ao dia 17 de abril. O que era para fazer? Entramos então no tema da Revolução Francesa. Vocês tinham que escrever, fazer uma pesquisa sobre a Revolução Francesa, escrever um texto de 25 linhas a 35, onde vocês iam dizer onde aconteceu, quando aconteceu, explicar a divisão das classes naquele período, e aí ele tá na atividade especificado, né? Tudo que vocês têm que procurar para escrever nesse textinho. Tá bem explicadinho lá, tá? Entramos na quarta semana. Quarta semana foi do dia 20 ao dia 24 de abril. Continua, então, o tema da Revolução Francesa, continua pesquisando isso, só que aqui está mais especificado, né, os grupos que vocês tinham que pesquisar, que são os jacobinos e os girondinos, né? Quais as fases da Revolução e quais os grupos estiveram no poder durante cada fase. Aí vocês tinham que pesquisar a Revolução Francesa e procurar esses grupos, e ali está dito, né? Tudo que vocês têm que botar no texto. Também um texto de 25 a 30 linhas, né? Então tá lá, se vocês procurarem direitinho, né? Já de repente até fizeram. Eu espero que já tenham feito. E a última semana, então, de atividades, a quinta semana, do dia 27 ao dia 30, né? Porque temos aí o feriado do 1º de maio, que é, então, essas atividades foram para essa semana. Pesquisa sobre os termos esquerda e direita durante esse período da Revolução Francesa. Então, vocês vão pesquisar também, né? A atividade era, eu estou lendo para vocês tudo que já foi pedido, tá? Vocês estão me acompanhando, né? Então, essa foi a última atividade solicitada, né, de pesquisa sobre os termos esquerda e direita dentro da Revolução. Por que eram utilizados esses termos? Quem era um e quem era o outro, né? Quais as ideias da esquerda e da direita? E aí escrever um texto de 15 a 20 linhas, tá? Então, fechamos aqui, ó. Tá? Até aqui vocês tiveram, então, essas atividades, né? Que vocês vão juntando elas tudo, leiam lá como é que é para ser entregue, né? Folhinha separada, ou se é no caderno, retoma lá. Eu tenho a impressão de que é tudo entregue em folhinha separada, se não me engano. Não anotei aqui, mas acredito que sim. Agora eu quero combinar com vocês como é que vai ser para as próximas semanas, tá? Nós vamos dar uma pausa nas pesquisas. Vocês já fizeram uma série de pesquisas, né? Que para mim tá bom. Né? Eu acho que se todos realizaram essas atividades, vocês estão de parabéns, né? Devem ter aprendido várias coisas novas, né? E agora o que eu vou ajudar? No que eu vou ajudar? Eu vou formular resumos, textinhos para vocês, né? Com esses tópicos que a gente viu aí. Então, iluminismo, revolução americana, como é que é? O iluminismo, Revolução Americana primeiro, que é a independência dos Estados Unidos, né? E depois a Revolução Francesa. Vou pegar esses tópicos e vou ir fazendo uns textinhos resumidos para vocês, com alguns questionáriozinhos. Por que eu vou fazer isso? Para a gente ir retomando. Vocês fizeram as pesquisas e encontraram, agora a gente tem que sistematizar isso e já ir começando a nos organizar para as avaliações, né? Então, assim, geralmente, né, já faz um tempo que eu trabalho com as 8ª séries e os alunos gostam muito, assim, quando eu dou questionários que possam servir para eles de estudo para avaliação, para a prova, por exemplo. Né? Então, ali ele já mais ou menos vai se direcionando o que é mais importante de cada tópico. É isso que eu vou fazer para vocês nas próximas semanas. Já vou começar a trabalhar com o livro. Esse é o livro de vocês, de história, né? Que vocês têm lá na escola. Depois, vocês talvez não tivessem nem tido tempo, né? De ver, foi tudo tão rápido. Mas esse é o livrinho que a gente vai trabalhar. Então, eu já vou, a partir daqui, ir fazendo alguns resumos, tirando as partes mais importantes. E já vou auxiliando vocês nesse processo de irem estudando para as avaliações quando a gente voltar.
tá bem? Então, aí quando a gente voltar, vocês vão poder estudar no livro, né? A gente vai resgatar, né, esses pontos aí todos. E vocês já vão ter um material que vai ser esses questionários, que vai ser um meio de estudo para vocês, tá bem? Então, assim, qualquer dúvida, né, vai estar lá o meu e-mail. Eu queria, antes de encerrar o meu assunto com vocês, fazer fazer uma proposta, né, em relação aos outros anos, né, da minha experiência, como é que nós fazíamos? Eu escolhia um aluninho, né, por turma, para ser o meu mediador, né? Então, o Pedrinho ou a Carla ou a Joana, alguém ia ficar responsável de entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? E falar sobre as dúvidas, sobre alguma questão que a turma tivesse. Então, em vez de todos os alunos ficarem me mandando WhatsApp, que fica muito trabalhoso para o professor, e aí também as informações começam a não ficar parecidas, né? Então, um aluno entra em contato comigo e faz as perguntas, e eu mando também para aquele aluno respostas ou alguma foto, alguma imagem que eu acho bacana. Eu gosto muito de trabalhar com imagem, né? Então posso mandar imagem para vocês. Então aí, se vocês quiserem, né, vocês escolham entre vocês, entre a turma 81 e a turma 82. Então, quem da turma 81 vai ser o contato? Esse vai ser o contato com a professora. Aí vocês me mandem pelo e-mail, que vocês vão ver aí no vídeo, né? Vocês me mandem o nome do aluno com o WhatsApp do aluno que vocês acham mais adequado. Aquele que é mais ligado, que responde, que gosta de responder, né? Não adianta também vocês escolherem aquele aluno que ouve ali o recado e não passa adiante, aí não adianta. Então, aí vocês me mandem o nome desse aluno e eu vou adicionar no WhatsApp, tá bem? Essa é uma alternativa nesse momento também para a gente falar mais rápido. Então, assim, dúvidas, né? Por exemplo, estou com vergonha, não quero perguntar isso no grupo para todo mundo ver, né? Tem os encabulados, né? Então aí manda um e-mail para a professora, aí só eu vou ver, né? E respondo já para vocês naquela semana. Mas não me importo, junta lá 3, 4 perguntas da turma naquela semana e o responsável me envia, tá? Espero que tenha dado para entender, simples, muitos professores fazem isso. Um aluno de cada turma fica responsável em entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então, fiquem todos bem. Qualquer dúvida, entrem em contato, né? As mães podem mandar e-mail também, e vocês, principalmente, tá? Estudem, se cuidem, vão guardando, outra sugestão, vão guardando esses materiais, né? Eu costumo fazer assim, ó, os meus materiais eu boto num saquinho, aí bota ali um papelzinho, né, escrito, então, para vocês já irem se organizando com aqueles trabalhinhos que vocês têm que entregar. Trabalhinho de história, Sora Marci. Bota todos eles ali, né? Então, por disciplina, isso é uma dica boa, tá bem? Fiquem bem. E era isso com as 8ª séries. Próximo bloco, então, a gente fala com o ensino médio. Vamos lá, então, pessoal do ensino médio. Eu sou a professora Marcelisa, de Sociologia, do turno da manhã, tá? Mas nós estamos falando aqui, tratando nesse vídeo sobre a organização das atividades à distância. Então, eu gostaria de explicar para vocês direitinho, para não ficar nenhuma dúvida em como é que a gente está distribuindo e dividindo, né? Então, eu divido essas atividades à distância, a elaboração dessas atividades com o professor Eloenes. Então, eu fico com o primeiro e com o terceiros anos e o professor Eloenes com os segundos anos, tá? Manhã e noite nós estamos dividindo dessa forma, tá? Então, na descrição da atividade, vocês vão prestar bastante atenção no e-mail que tá ali. Aquele e-mail, se tiver aí o e-mail do Eloenes, né, é porque é segundo ano. Aí o aluno do segundo ano tira a dúvida com ele, com o professor Eloenes. Se tiver o meu e-mail, manda a dúvida para mim. Esse e-mail que está ali é para vocês tirarem dúvidas,
tá? Nem eu, nem o professor Eloenes pedimos para vocês mandarem os trabalhos para vocês agora, já pelo e-mail. Pode ser que isso mude, tá? Mas vocês aguardem um pouquinho. Por enquanto, vocês vão fazendo como está pedindo ali na descrição, tá? Se é para fazer no caderno, vai fazendo. Se é para fazer numa folhinha, vai fazendo e vai guardando. Faz tudo como tá. Presta bastante atenção como está pedindo ali, façam e vão guardando, né? O e-mail para dúvida. Se mudar alguma coisa, porque a gente sabe que já tem alguns professores pedindo, né? E vocês estão mandando porque alguns professores estão pedindo, mas também vocês sabem que os professores têm autonomia para se organizar de forma diferente. Então, uns vão pedir, outros vão deixar para volta. Prestem atenção para vocês não fazerem muita loucura, não se confundirem muito e nem nos confundirem também, porque eu fiquei assustada quando eu comecei a receber e-mail e eu não tinha pedido nada. E aí começou a chegar e-mail para mim com trabalhos, tá? Então, segura a onda aí, né? No meu caso, não mandem. Façam e guardem, tá? Então, aí, quando retornarmos à escola, todos os alunos do Eloenes vão mostrar o que fizeram para ele. E os meus alunos vão mostrar para mim. Aí a gente vai dar as notas, vai dar os pesos e tal, tá? Então, os segundos anos do turno da manhã vão entregar para quem? Vão entregar para mim, mesmo que o professor Eloenes é que tenha elaborado a atividade. Deu para compreender? É tranquilo, tá? Olha o e-mail lá que vocês já sabem, ó. Quem é que fez essa atividade? Foi o professor Eloenes, foi a professora Marcelisa. Então, se eu não entendi, eu vou falar com aquele professor ali. E, por enquanto, segura a peteca. Segura a onda, vai fazendo os trabalhos no seu tempo, no seu ritmo. Não deixa acumular, para vocês não se enlouquecerem na volta. Vão fazendo por semana e guardando. Quando vocês voltarem, a gente vai começar a vistoriar isso. Então, por que a gente está alternando? Eu estou alternando. Pode ser que os professores estejam pedindo tudo de uma forma só. Vou explicar para vocês por que eu estou alternando. Eu peço um pouco no caderno, um pouco numa folha, porque eu penso depois em como é que eu vou vistoriar ou corrigir ou levar para casa. Eu não vou conseguir levar todos os cadernos para casa. Então, eu vou olhar na primeira semana, pego a chamada e olho do número 1 ao número 10, por exemplo, naquele dia. Na outra semana, olho do 20 ao 30. É uma alternativa. A gente está construindo isso, tá, pessoal? Não passamos por isso num outro período. É inédito isso que está acontecendo. Então, a gente está pensando e se organizando. Por isso, vocês têm que ficar atentos nos professores de vocês, porque a gente está construindo, né? Então, cada professor está pensando aí uma forma de corrigir, uma forma de pedir, tá? A minha forma, como é que é? Dúvidas por e-mail. Faz o exercício e guarda para volta às aulas. Se isso mudar, eu vou avisar, tá bem? Então, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer agora com vocês? Já dei esse recadinho amplo. Agora, eu vou pegar o primeiro ano e vou fazer uma recapitulação dessas 5 semanas de atividade, para vocês ir listando aí, ver se vocês estão acompanhando, tá? Para vocês terem uma base, porque às vezes a gente salva, né? Em algum lugar do computador, depois não encontra, mas e aquela daquela semana não me lembro. Então, essa é uma oportunidade também para vocês listarem aí as 5 semanas consecutivas de atividade, o que foi pedido até aqui, tá? Então, eu vou fazer isso com o primeiro e com o terceiro, antes de passar lá para o curso normal, agora ensino médio. Vamos falar primeiro com primeiros anos, tá? Vamos listar então. Primeira atividade, primeira semana do dia 19 ao dia 3 de 4. Texto número 1, Introdução ao Estudo da Sociologia. Ler o texto, responder 3 perguntinhas e era no caderno. Tá? Lá está especificado na descrição que vocês têm que colocar o título do texto, copiar as perguntas, as respostas e identificar o período daquela atividade ali. Tá tudo explicadinho lá na descrição. Tá? Porque quando o professor for vistoriar, corrigir o caderno, ele não pode ficar perdido, sem saber que pergunta é essa, sobre de que texto, de que período. Então, vocês vão ter que ter esse compromisso, essa disciplina, né? De lembrar sempre de botar a atividade ali que vocês estão fazendo.
Segunda semana, segundo texto. O que interessa aos sociólogos? Vocês tinham que responder as questões numa folha separada com um cabeçalho. Tá lá descrito direitinho como é que vocês têm que fazer isso. Terceira semana, dia 13 a 17 de 4. Terceiro texto. De que se ocupam as ciências sociais? Aí vocês tinham que copiar e responder as questões do texto no caderno. Era um exercício de associação, tá? O que cada área estuda, uma coisa assim, com a atividade dela. Na quarta semana, então, quarto texto, ciências sociais e ciências da natureza. Responder no caderno também. E a última semana, quinta semana, do dia 27 ao dia 30, que é agora o último textinho, quando surge a sociologia. Aí vocês, então, tinham que responder essas questões no caderno, tá? Essas são as 5 semanas consecutivas das atividades. O que foi pedindo, vocês podem ir já dando um ok, vendo o que fizeram, o que esqueceram e tal, colocando isso aí em dia. Pega todas essas atividades, segura aí, tá? É para entregar na volta, é para mostrar na volta. Não precisa mandar por e-mail. E-mail para dúvidas, tá? Eu vou agora pular, né, os segundos anos do que o professor Eloene está elaborando, né? Ele elabora, manda para mim, né? Ele mandou para mim, mas eu não vou listar aqui tudo que ele me mandou, vai ficar maior ainda o vídeo, né? Então, eu já disse para vocês que a ordem é geral para todos, tá? Vocês façam esse exercício de ver se estão acompanhando direitinho o que ele pediu, e aí os meus alunos vão entregar tudo isso que ele está pedindo para mim, tá? Então, agora vamos pular para o terceiros anos, que sou eu também que elaboro. Vamos lá, terceiros anos, sociologia, as atividades pedidas nessas 5 semanas consecutivas, tá? Primeira semana, dia 19 ao dia 3 de 4, primeiro texto, o ser humano em condições de isolamento. E tinham 2 textos nessa semana. O segundo era cárceres sem grades. Então, era uma atividade com 2 textos e vocês tinham questões sobre esses 2 textos para serem respondidas no caderno, tá? Então, identifica lá, tem que estar o período, tem que estar pergunta e resposta, para o professor conseguir corrigir, tá? Se entender na hora da correção. Segunda semana, do dia 6 ao dia 9 de 4. Terceiro texto, como que se chama? Coronavírus. Qual o impacto do isolamento nas sociedades mais abertas do mundo? Então, era um texto, né, que vocês tinham que responder umas questõezinhas no caderno também. Terceira semana, terceira atividade. Na semana do dia 13 ao dia 17 de 4. Qual era o texto? Texto número 4. Coronavírus, a sociedade diante do espelho. Aí tinha um exercício mais complexo um pouquinho. Vocês tinham que ler esse texto, destacar 3 aspectos da nossa sociedade que a sociologia, ao analisar o coronavírus, deixa visível, tá? Então, vamos dizer assim, vamos dizer que vocês tinham que pesquisar, né, e pesquisar na internet e fazer um pequeno texto sobre uma notícia, né? Vamos dizer assim, a sociologia, ela estuda muito a desigualdade social. Então, a sociologia, analisando o coronavírus, né, ela percebe que ali, né, analisando essa situação do coronavírus, a desigualdade fica muito visível. Então, o que vocês acham que vai? Eu penso que é desigualdade, tá? Desigualdade fica visível no coronavírus. Como assim, professora? Ué, uns podem ficar em casa, outros não podem. Isso já mostra que, né, com esse vírus, a gente percebeu aí que o tratamento é diferente. Uns ficam em casa, outros são obrigados a sair. Então, não é todo mundo igual, né? Então, aí vocês vão
pesquisar na internet notícias que tenham a ver com isso, né? A desigualdade social, o coronavírus, alguma coisa nesse sentido, né? Ah, o pessoal que tem que trabalhar, aí o pessoal que pode ficar em casa, que tem privilégio, alguma coisa nesse sentido. Eu estou dando um exemplo rápido, por quê? Porque está lá na descrição. Se vocês leram e não entenderam, vocês vão mandar um e-mail para mim, tá? Aqui eu tô falando rápido, pode ficar confuso, mas isso é o que está escrito lá nessa atividade. Então, vamos passar para a quarta atividade, da semana do dia 20 ao dia 24. Aí, eu já tinha passado muito texto. Resolvi variar um pouquinho e pedir para vocês lerem a letra de uma música, se pudessem ouvir a música melhor ainda, e vocês tinham que relacionar partes dessa música com a questão do trabalho na atualidade e escrever 2 parágrafos, umas 10 linhas, né, do que vocês estavam relacionando ali. Isso aí era para fazer numa folha separada, tá? Podia ser digitado ou à mão. Alguém me mandou um e-mail sobre isso e eu respondi tanto faz, tá? Quando for uma coisa que tem que ser daquele jeito, vai estar ali, tá? Tem que ser impresso, tem que ser digitado, vai estar ali, tá? E a última atividade, quinta semana, então, era um texto sobre o sentido do trabalho. Tinha que ler o texto e responder as questões no caderno também. Nada de complicado, tá? Fechamos aí o bloco do ensino médio, né? Todas as atividades pedidas do primeiro ano e todas as atividades pedidas do terceiro ano. Porque eu elaborei essas atividades, é meu e-mail que tá lá para vocês tirarem dúvidas. Segundo ano, o professor Eloenes elaborou, vocês tirem as dúvidas com ele. Fechou? Então, é isso. Próximo bloco, então, é o curso normal, tá? Olá, turma então do curso normal, né? Segundo ano, eu trabalho as disciplinas de Filosofia da Educação e Sociologia da Educação, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos recapitular as 5 atividades trabalhadas até aqui para ver se está todo mundo acompanhando, tá? Dúvidas, tem sempre o meu e-mail, vocês podem mandar e vocês podem também escolher um aluno por turma, né, para ser o meu contato, se quiserem falar mais rapidamente comigo pelo WhatsApp. Não tem problema, tá? Contanto que seja um aluno mediador. Aí vocês me mandem, né, uma mensagem, me mandem um e-mail e eu adiciono ele, ou se às vezes tem turmas que já têm o meu WhatsApp de outros anos, então aí vocês escolham e pode escolher então um contato, tá? Fora isso, dúvidas sempre por e-mail, tá bom? Vamos listar essas atividades, ver como é que tá, vamos listando aí, vão botando ok, vão vendo se já fizeram, se tá tudo bem. Filosofia da Educação, primeira semana, primeira atividade, 19 a 3/4, era um texto, o primeiro texto chamado Filosofia e Educação. O que tinha que fazer? Ler o texto, copiar perguntas e responder no caderno, né? Então, identificar ali o período, o título do texto e copiar a pergunta e responder no caderno sobre esse texto aí, tá? Segunda semana, 6 a 9/4, segundo texto. Por que precisamos pensar em ética, moral e educação? Então, entramos aí na questão da ética e da moral. Era um estudo dirigido, tá? Eu pedi impresso. Então, tinha o texto e um estudo dirigido com relação a esse texto para vocês imprimir e entregar. Tá? Ninguém precisa sair agora correndo, vocês vão fazendo no computador, vão salvando, quando chegar lá a época de voltar à escola, vocês vão imprimir e entregar, né? Salvo aquelas pessoas que, porventura, naquele período não tem dinheiro, não pode, aí a gente conversa, tá? Mas uma folhinha, eu acho que não vai ter problema nenhum. Terceira semana, 13 a 17/4, nós estamos, então, terceiro texto. Como é que se chama? Ética e Educação. Algumas considerações. Também era um estudo dirigido, só que ali dizia impresso ou no caderno, né? Eu dei uma alternativa, né? Se não quisesse imprimir, podia copiar tudo no caderno e responder.
Quarta atividade, 20 a 24 de 4. Quarto texto, ética e moral, né? Procurar na internet, jornais, tirinhas, quadrinhos ou charge, né? Imagens, né? Procurar em jornais essas tirinhas, esses quadrinhos e explicar a relação que vocês fizeram entre esse quadrinho, né, e o conteúdo da ética e moral. Então vocês tinham que ler aquele texto e ir lá procurar. Eu coloquei uns links ali que tem esses quadrinhos, que tem essas tirinhas. E aí vocês iam escrever ali um pouquinho, né, explicando que relação vocês viram da ética e da moral naquela imagem, tá? Quinta atividade, isso aí era, se não me engano, no caderno, tá? Eu não anotei aqui comigo, mas lá tá explicadinho. Não, numa folha separada com cabeçalho, tá? Então, essa da tirinha, do quadrinho, é para entregar numa folha separada. Quinta semana, última semana, então, do dia 27 ao dia 30, o que são dilemas éticos, tá? Aí eu explico o que é dilema ético e eu dou 3 casos para vocês analisar, responder e justificar. É bem legal, bem bacana de fazer essa atividade, vocês podiam fazer no caderno, tá? Então aqui fecha as nossas 5 atividades de filosofia da educação, tá, pessoal? Vamos passar para sociologia da educação. Agora eu não vou repetir as semanas, vocês já sabem a sequência, né? Primeira semana, um texto chamado Sociologia da Educação, né? Aí era bem específico, assim, e responder no caderno as questões. Texto 2, segunda semana, as ciências sociais e a escola, né? Era um estudo dirigido para ser entregue impresso, tá bem? Quem tiver muito problema com isso, a gente conversa mais tarde, porque nada é para agora mesmo, tá? Então não vamos criar dificuldade. Vão fazendo e vão aguardando para entregar. Só não deixem acumular. Vão fazendo, por favor, né? Terceiro texto, o papel social da educação. Aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? A gente entra nessa terceira semana com esse tema, o papel social da educação. Aí eu botei um primeiro texto, a criança como sujeito. Botei um estudo dirigido ali para ser entregue impresso, tá? Na quarta semana, eu continuo com esse assunto, o papel social da educação. Eu só esqueci de colocar lá em cima que é o mesmo assunto, tá? E aí eu botei texto 1 e texto 2. A verdade não é texto 1 e texto 2. Se eu estou continuando com o mesmo assunto, é texto 2 e texto 3. Se vocês puderem arrumar isso para mim, tá? Então, porque aí vai ficar a sequência direitinho dentro do mesmo assunto. Nós começamos lá com o papel social da educação e vimos a criança como sujeito. Depois continua o assunto, o papel social da educação, e vimos a sociedade da informação e o lugar do professor. Essa é a quarta semana, eu botei esses 2 textinhos juntos, tá? Mas é o mesmo tema, tá? Então aí nós já estamos entrando no terceiro texto desse tema aí. E a última semana é do dia 27 ao dia 30, que é esta semana, então, né? Continuamos o papel social da educação com esse subtítulo aí que seria o texto 4, a nova escola. Aí eu estou tratando dessa abordagem da nova escola. E aí é para responder no caderno, tá? Eu trago ali questões da nova escola. Então, recapitulando então, a partir da terceira semana, eu entro num tema, o papel social da educação, e vou dando subtítulos ali, subtextinhos, né, desse mesmo tema. Fechou? É isso que foi, gente, tá? Foram essas 5 semanas. Dúvidas, mandar e-mail, podem escolher um contato para falar comigo por WhatsApp, mas aí tem que ser um contato, tá bem? É isso aí, então, dos segundos anos, tá? Fiquem todos bem, se cuidem. Vamos para o último bloco com os terceiros anos do curso normal.
Olá, pessoal! Não sei se vocês estavam acompanhando todo esse baita vídeo ou se começaram agora. Esse é o último bloco, né? Dedicado, então, às alunas mais velhas, né? Do curso normal, que é o terceiro ano, né? Saudade de todo mundo. Espero que todas estejam bem, todos, tudo bem em casa, todo mundo bem cuidado. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai recapitular as 5 semanas de atividade. Eu vou listar os textos, o que era para vocês fazerem, para vocês irem botando um ok. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer e que vocês vão listando aí. O que é para fazer? Junta tudo isso e aguarda. Não precisa ficar me mandando, tá, gente? Eu sei que alguns professores estão pedindo, mas vocês vão fazendo e vão guardando aí, tá? Para nossa volta. Então, eu vou listar. Primeira semana, primeira atividade. 19 a dia 3 de 4, texto 1. Qual era? Filosofia e filosofia da educação. Eu faço a diferença aí, né? E peço um exercício para ser entregue impresso ou copiado no caderno, né? E colado, porque é o nosso primeira aula, é importante vocês terem isso no caderno, ele é curtinho o texto. Então, ou vocês copiam e deixam no caderno, ou vocês imprimem e recortam e colam no caderno, mas é importante vocês terem, tá, gente? É o que separa ali, né? É a primeira aulinha dizendo o que é a filosofia, o que é a filosofia da educação, tá? É importante. Segunda atividade, do dia 6 ao dia 9 de 4. É uma situação filosófica. Aí a gente entra, né, na questão da situação filosófica, o que é, como é que a gente analisa uma situação filosófica. Eu coloco uma situação para vocês analisarem e vocês tinham que responder no caderno ou imprimir, tá? Aí fica por conta, tinha ou ali, conta de vocês. Terceira semana, do dia 13 ao dia 17 de 4, excertos do texto. A gente começa a trabalhar partes de um texto que eu trabalho ali umas 3 semanas com vocês ou mais, que se chama competência docente na perspectiva do Paulo Freire, tá? Então, esse primeiro textinho, né? Porque é um texto muito longo, então o que eu vou fazendo? Eu vou pegando partes dele e vou trabalhando. Aqui eu estou falando de educação, estou entrando ali na introdução desse texto e pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre o conceito de educação bancária e a crítica que o Paulo Freire faz, né, dessa concepção bancária de educação. E aí vocês tinham que escrever um textinho ali de umas 10, 20 linhas explicando sobre isso. É bem tranquilo. Quarta semana, do dia 20 ao dia 24 de 4. Eu continuo com esse texto da competência docente na perspectiva de Paulo Freire e eu entro num tópico, né, desse texto que se chama projeto e política. Tá? Ele é toda a visão dele, né, da relação projeto, política e tal. Vocês tinham que responder as questões no caderno, tá? E a última semaninha, quinta semana, que é essa aí, parece que voou, né, o tempo, do dia 27 ao dia 30, é esse mesmo texto, só que o tópico é formação docente. Aí eu dou o texto e dou um estudo dirigido para vocês entregarem impresso, tá? Então, essa tá aí nossas 5 atividades consecutivas, espero que não esteja sendo complicado. Qualquer dúvida, mandem e-mail e podem também escolher um colega aí para ser o nosso mediador, se precisarem falar com mais urgência comigo. Fora isso, fiquem em casa, se cuidem. Agora o momento é de se cuidar e cuidar da família.